seu assento, pegue sua Bíblia, abra comigo em Efésios, capítulo 4. Estamos em uma série intitulada Nova Vida em Cristo, na carta de Paulo aos Efésios. Chegamos ao capítulo 4, hoje trabalharei o verso 12 e 13, mas vamos ler o bloco de contexto, onde esse texto está inserido, verso 11 ao 16. Efésios 4, verso 11 a 16. Vamos ler? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Rogamos ao Espírito Santo que traga-nos entendimento pela iluminação, a fim de que possamos aprender a acolher essas verdades em nosso coração, a ponto de vivê-las e ser por elas transformados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, há uma diferença entre crescer e amadurecer. E eu quero dizer isso a partir do tema desse sermão, que é a maturidade, o alvo do ministério da igreja. Maturidade é o alvo do ministério da igreja. Você que tem filho ou que foi criança e hoje se percebe adulto, você sabe que uma criança saudável, ela cresce naturalmente, o seu corpo vai aumentando de tamanho, a sua força se desenvolve, assim como o seu vocabulário vai ampliando. Contudo, crescer fisicamente não significa necessariamente amadurecer. São coisas distintas. Porque nós vemos hoje que há muitos adultos com seu corpo desenvolvido, mas com as suas atitudes como de uma criança, atitude infantis. E o crescimento biológico, ele acontece sem que nós façamos muito esforço, ele é algo da natureza humana. Mas a maturidade não cresce automaticamente. A maturidade exige formação. E é algo semelhante ao que acontece na vida cristã da igreja. É possível que uma igreja cresça numericamente sem crescer em maturidade espiritual. Ela pode aumentar o número dos seus membros, ela pode crescer em número de ministérios, em atividade, em influência, mas continuar se perdendo em divisões, em brigas infantis, em superficialidade doutrinária e imaturidade espiritual. Essa é uma realidade que nós precisamos reconhecer e combater. E é exatamente essa questão que Paulo visa responder nesse trecho. E eu quero expor os versículos 12 e 13. Afirmando que o Cristo Salvador da igreja, ele está conduzindo a igreja à maturidade. Esse é o propósito do Senhor aqui. Ele deu ministérios à igreja, pessoas com dons, como nós já vimos, dons fundacionais, apóstolos, profetas e evangelistas, dons e ofícios permanentes, pastores, mestres, com um propósito objetivo. E o propósito é conduzir o povo de Deus à maturidade, a desenvolver o ministério e, ao desenvolver o ministério, crescer em maturidade. Por isso, precisamos elencar aqui uma pergunta que vai nos conduzir aqui. Como Cristo conduz a sua igreja à maturidade? Eu afirmei que a maturidade é o ministério da igreja, é o alvo do ministério da igreja. Então, a pergunta é, como Cristo faz isso? Como ele nos conduz a essa maturidade?
E eu quero responder isso de duas formas. A primeira, dizendo que Cristo conduz a sua igreja à maturidade, equipando os santos para o ministério. E, em segundo lugar, estabelecendo um alvo comum a toda a igreja, que é buscar maturidade à medida de Cristo, o Filho de Deus. Veja o verso 12. Com fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, em primeiro lugar, Cristo conduz a igreja à maturidade, equipando os santos para o ministério. E o versículo em questão, aqui, verso 12, começa com uma expressão, uma preposição, dando a entender que o fato de ele ter estabelecido líderes à igreja, ele o estabeleceu com um propósito, para algo. E é o que ele vai dizer, com o fim de preparar os santos. Essa expressão, com o fim de, nos lembra que Paulo agora deseja explicar a intenção de Cristo ao ter dado líderes à igreja. Logo, o foco nunca foi os líderes. O foco não é a liderança. O foco é como Cristo, usando a liderança, conduz sua igreja à maturidade. E a palavra que ele usa aqui é preparar. Cristo deu líderes para preparar os santos, ou seja, toda a igreja, e aqui os santos, ninguém fica de fora. Se você crê em Cristo como único e suficiente Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados, é com você que o Senhor está falando. E eu poderia acrescentar algo que muitas vezes a gente deixa de lado. Se você dá valor à igreja de Cristo, está inserido como membro de uma igreja local, é com você que o Senhor está falando. E Paulo está dizendo que os líderes foram dados por Cristo a fim de preparar. Essa palavra aqui vem do grego, da palavrinha katartismos, e ela era usada no mundo grego para descrever alguém, o ato de colocar um objeto ou alguém em condição de executar algo. E não só executar qualquer coisa, mas executar algo para o que aquela pessoa foi criada, ou executar algo para o fim com que aquele objeto foi criado. Entende? Então, veja, por exemplo, na pesca. Essa palavra era usada lá no Evangelho quando Jesus vê os pescadores arrumando as redes. Lá eles estavam preparando a rede para um fim específico. Uma rede rasgada não tem utilidade. Agora, se você remenda isso, ela então pode ser utilizada. Os médicos também, naquele tempo, eles usavam essa palavra para descrever o médico ortopedista que colocava um osso quebrado no lugar. Ele fazia isso com a finalidade de fazer com que aquele membro quebrado voltasse a funcionar perfeitamente. Em ambos os casos, a ideia, tanto do conserto da rede como do médico, era tornar algo apto para o propósito o qual ele foi destinado. E essa imagem é muito rica a nós, irmãos, porque ela vai mostrar que os líderes não são chamados para fazer tudo sozinhos. Se nós pensamos assim, nós estamos atribuindo aos líderes uma capacidade e um poder que nem a Escritura atribui. O próprio apóstolo Paulo vai falar dos líderes em 1 Coríntios capítulo 4, que eles são meros ministros. E a palavra ministros ali é servos. Ali no capítulo 4 de 1 Coríntios, a palavra ministro, na verdade, ela simboliza aquele remador do porão. Naquelas galés romanas lá de 4 andares, o ministro é aquele que ficava lá embaixo remando. Então, irmãos, mudemos a nossa visão a respeito dos ministros. Eles têm uma importância, mas eles não são o mais importante. Veja, Cristo está estabelecendo esses homens como um canal de preparo de cada um dos santos para que a igreja tenha um potencial de ministrar uns aos outros, de ser preparada nesse sentido. Então, os pastores, eles têm de pregar, ensinar, instruir, organizar a igreja, a fim de que os crentes possam servir uns aos outros, ministrarem ao Senhor, ministrando uns aos outros. Às vezes a gente fica criando umas ideias antibíblicas, né? Eu quero servir ao Senhor. E aí a gente fica procurando plataformas, status, cria até um perfil no Instagram para dizer agora eu sou o novo profeta, o novo pregador, irmãos.
O texto está dizendo que nós servimos ao Senhor quando nós se permitimos ser preparados pelo Evangelho para ministrar na vida daqueles que são igreja conosco. O objetivo do pastor não é gerar uma dependência, mas viabilizar a maturidade. Por isso, irmãos, que nós todo domingo falamos, leia a sua Bíblia. Priorize o culto público, onde o evangelho é exposto, para que você seja por ele treinado a não depender toda a sua vida de homens, porque homens são falhos. Mas o nosso papel aqui é viabilizar, capacitar você para que a igreja seja edificada. Perceba a grandeza disso, a igreja é edificada por você. Junto comigo, junto com o pastor Diego, para que nós possamos edificar uma igreja sólida que aponta para Cristo e que vive à medida de Cristo. Nós veremos isso mais adiante. Logo, irmãos, eu falando com alguns pastores, a gente tem se encontrado com alguns e vez por outra a gente toca nessa questão, né, do sucesso ministerial. E as nossas conversas, às vezes, elas giram em torno de pensar que sucesso tem a ver com a quantidade de pessoas que há na igreja, com a quantidade de recurso que há nos nossos caixas. Mas o sucesso, a partir dessa verdade que lemos, não é medido pela quantidade de pessoas que tem na igreja e de tarefas que o pastor executa, mas pela capacidade que ele tem de compreender o seu papel de equipar os santos para a obra do ministério. Pastores são facilitadores, equipadores, treinadores por meio do evangelho. Porque o evangelho é essa ferramenta como de um médico que põe no lugar aquilo que está torto, que corrige aquele andar torto, que só se volta para o pecado e que agora, por causa do evangelho, faz com que a pessoa se volte para Deus. Mas ele treina para quê, afinal? O Paulo vai dizer, para a obra do ministério. E a palavrinha ministério aqui, irmãos, logo a gente pensa, né? Nos 27 ministros do governo. Alto escalão da governança da nossa nação. Não, não, não. Ministro aqui do grego é a palavra diaconia, que remete ao ofício do diácono, mas nesse caso o texto não está dizendo que todos os santos são diáconos. Não é isso. O que o texto está dizendo é que nós somos preparados pelo evangelho para servir as pessoas, para servir os santos, porque a maneira como Deus escolheu fazer você crescer é pelo serviço do seu irmão, e a maneira como ele faz o seu irmão crescer é pelo seu serviço. Percebe como isso tudo está entrelaçado? Percebe como é importante fazermos parte de uma comunidade, nos membrarmos numa comunidade pactual, a fim de que todos, então, venhamos a crescer. Paulo está pensando, irmãos, não só na organização de ministérios e áreas na igreja. O que ele tem em mente é que toda a vida da igreja se dá, ou melhor, o crescimento do ministério, a execução do ministério se dá através do relacionamento de cada um dos santos. É por isso o nosso esforço de dizer, se torne membro da igreja, participe de um microgrupo, porque ali você é cuidado, você é desafiado a exercitar os seus dons na vida de outro irmão, de exortá-lo mutuamente, de ser por ele exortado. E mais, nós insistimos, sirva a comunidade nos ministérios e áreas, porque assim você não está apenas colocando uma cadeira perfilada no lugar, você está edificando o corpo de Cristo para a glória de Deus. Paulo, irmãos, está colocando no lugar certo aquilo que a gente menospreza. Muitas vezes a gente menospreza o serviço cristão. Muitas vezes a gente considera buscar uma igreja a partir daquilo que ela pode oferecer para o nosso bem-estar, ao invés de pensar como eu posso servir na edificação de uma igreja bíblica, saudável, que é luz para o mundo e que é baluarte da verdade. Irmãos, cada dom, cada capacidade, cada oportunidade, cada relacionamento, tudo deve ser colocado a serviço da edificação da igreja. E eu arrisco a dizer que quando nós buscamos uma igreja meramente para que sejamos por ela servidos, nós estamos prostituindo o ministério cristão da igreja.
Irmãos, o que Paulo está nos ensinando precisa mudar a nossa mentalidade e a nossa compreensão de fazer parte de uma igreja local. Porque no senso comum, ministério costuma significar plataforma, pregação, liderança, visibilidade. Aliás, era isso que a igreja de Corinto pensava, né? Eles queriam cada um demonstrar os seus dons e as suas habilidades, era um inferno dentro da igreja. A fim de que Paulo precisa escrever 2 cartas que nós conhecemos e mais algumas que se perderam para que esse povo tomasse jeito, para que eles compreendessem o real motivo de estarem juntos ali. Para Paulo, irmão, ministério não significa plataforma, significa serviço à medida do próprio Cristo, que redefine o serviço. Quando em Marcos capítulo 10, verso 45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, ninguém recebe dons para fazer o seu nome conhecido. Todos os dons que recebemos visam servir ao corpo. Por isso que nós acreditamos que aqueles dons de edificação pessoal que alguns entendem errado, como por exemplo falar em línguas, que eu falo para edificar a mim mesmo, irmãos. Todos os dons que nós vemos nas Escrituras, eles estão a serviço do corpo. E Paulo deixa isso claro quando ele diz que os pastores mestres preparam a igreja para a obra do ministério a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Veja o finalzinho do verso 12. Esse é o objetivo. Para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja, irmãos, Paulo já trabalhou essa imagem, ela é um edifício que está constantemente sendo edificado, crescendo. Cada crente vai contribuindo com o crescimento, é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos como pedras vivas. Cada uma vai sendo colocada a fim de que um edifício seja ali edificado. Por isso, de novo, repito, nenhum dom foi dado a você para autopromoção. Se você faz isso, você está pervertendo a obra do Espírito na sua vida. Porque toda atuação cristã, ela visa fortalecer, sustentar e fazer crescer o corpo de Cristo. Isso, irmãos, Paulo constrói de maneira bela essa progressão do pensamento aqui. Cristo concede dons, os dons equipam os santos servem e no serviço dos santos o corpo de Cristo, que é a igreja, é edificado. E essa edificação é importante porque eu falei no início que o alvo do ministério é a maturidade. Veja, você, irmão, está cooperando com a maturidade da pessoa que está sentada ao seu lado. Quando você assume o seu lugar no corpo de entender que você é responsável ao ser treinado pelo Evangelho para capacitar outros, a fim de que esse edifício, que é o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, seja edificada. É como se Paulo dissesse que não existe maturidade sem a edificação do corpo. E não existe edificação sem que os santos, cada crente, em comunidade, seja equipado pelo Evangelho para servir uns aos outros. Irmãos, essa verdade inicial, ela nos obriga a fazer uma pergunta, por vezes, desconfortável. Quando nós pensamos na igreja, qual é a nossa principal preocupação? Será que eu serei servido? Será que a música vai me agradar? Será que o sermão vai ser como uma sinfonia aos meus ouvidos? Será que a estrutura é boa o bastante para receber minha família? Será que as coisas que essa igreja oferece vão suprir as minhas expectativas ao buscar uma igreja? Como se abríssemos um cardápio de empresas da região para que prestassem um serviço a nós? Como que nós olhamos para a igreja? Por que essa pergunta é importante, irmãos? Porque eu já falei várias vezes, o mundanismo penetrando na igreja não é unha pintada, francesinha na ponta da unha, brincos. Não é isso, irmãos. O mundanismo entrando na igreja é trazendo a cultura do mundo que muitas vezes nos faz ser profundamente consumistas e individualistas.
Por isso que nós olhamos para a igreja dessa forma. Quando se fala em servir, nós torcemos o nariz. Quando se fala em envolver-se com gente difícil, a gente dá 2 passos para trás. Quando fala-se em se tornar membro, fazer parte, ser uma das famílias que vai limpar a igreja, servir a quem sofre, visitar moribundos, a gente torce o nariz porque temos uma visão, por vezes, consumista e individualista. Cuidado, irmãos, para não olharmos para a comunidade, para a congregação dos santos, fazendo a pergunta: o que ela oferece aos nossos filhos? O que ela oferece ao meu conforto? Como as igrejas podem atender às minhas preferências? Porque Paulo está nos levando a fazer outra pergunta. De que maneira Deus está me equipando para que eu possa servir na edificação do corpo? De que forma o Senhor está me capacitando pelo Evangelho, me despertando pelo Evangelho para ser resposta de oração àquela pessoa que não tem o que comer, aquele irmão que está passando por um período de depressão, aquela irmã que está enferma e não consegue lidar com as demandas diárias da sua casa. Como eu posso ser resposta? Em segundo lugar, Cristo não só conduz a sua igreja à maturidade nos capacitando para ministrar uns aos outros, mas ele conduz a sua igreja à maturidade estabelecendo um alvo comum entre nós. Veja o verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Veja, o verso 13 começa com uma expressão bastante decisiva. Até que todos alcancemos, ou em outras versões, até que todos cheguemos. Ele está estabelecendo uma espécie de alvo aqui, há um lugar que o Senhor está nos conduzindo. Essa pequena expressão vai mudar um pouco a nossa perspectiva a partir dessa passagem. Ela vai nos mostrar, irmãos, que o ministério cristão, ele não tem um fim em si mesmo. Ou seja, você não deve descobrir o que fazer na igreja como um fim em si mesmo. Mas, veja, nós somos capacitados para a obra do ministério a fim de que isso nos conduz a um alvo que o Senhor está estabelecendo aqui no texto. Ele nos mostra, então, que o ministério cristão é o mecanismo que Deus vai conduzir toda a igreja a uma estatura de maturidade. Nesse sentido, irmãos, pastores não existem só para ensinar, professores não existem só para transmitir conteúdos. Os santos não servem apenas para manter uma estrutura funcionando como se fôssemos uma empresa. Tudo isso, irmãos, deve apontar para um destino. Porque existe um alvo que o Senhor estabelece, existe uma direção, existe um lugar para onde Cristo está conduzindo a sua igreja. Veja, Paulo, ele vai dizer que esse alvo é coletivo, até que todos alcancemos. Irmãos, a caminhada cristã é uma corrida de revezamento. Você já percebeu como é a corrida de revezamento? Muitas vezes eu preciso diminuir a passada para que o outro me alcance. Porque o objetivo é que cheguemos todos a essa estatura. Irmãos, eu lendo esse texto, eu me lembrei de algo muito hilário, né? Que a ideologia de esquerda prega. Todo mundo segura a mão um do outro, irmãos. Quando o problema chega, todo mundo se solta. Mas nós, aqui, diante desse texto, vivemos essa realidade. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque nós cresceremos todos juntos. Ninguém abandona ninguém, porque nós cresceremos todos juntos. Ninguém será o primeiro a alcançar a maturidade, porque o texto está dizendo que todos chegamos juntos. Até que todos alcancemos, diz Paulo. Ele não diz até que alguns alcancem, ou que alguns cheguem. Ele também não diz que esse chegar primeiro é uma prerrogativa de quem é pastor, porque eu sou pastor, então eu vou alcançar primeiro. Mas ele está dizendo até que todos alcancemos. Irmãos, mais uma vez aqui o evangelho está dando um golpe no individualismo. Mais uma vez o evangelho está dando um golpe no consumismo. Nós vivemos numa cultura profundamente marcada por essa realidade.
Lembra? Nós falamos muitas vezes a minha fé, a minha história de redenção, o meu crescimento espiritual. Mas Paulo, irmãos, está enxergando a igreja como um único corpo caminhando na mesma direção. Não é à toa que ele já estabeleceu isso no capítulo 4, dizendo: façam todo o esforço para manter a unidade da fé. Crendo de que forma? Ele vai falar ali. Façam todo o esforço, verso 3, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, uma só fé, um só Espírito, uma só esperança. Veja, essa unidade não é só teológica, irmão, essa unidade é prática, é vivencial, é experiencial. É claro que quando Paulo diz isso, ele não está anulando a individualidade, nós já vimos isso, ele vem falando a indivíduos, mas ele agora está exaltando o desejo de Cristo levar todos a uma mesma estatura. Cristo deseja formar, irmãos, um povo maduro, uma congregação madura, uma igreja madura. Por isso, essa maturidade não é subjetiva, irmãos. Essa maturidade, ela é uma experiência real, uma realidade comunitária vivida a partir do Evangelho. É para onde a igreja está caminhando. Por isso, irmãos, quando planejamos a igreja, nós não podemos pensar apenas em número de crescimento, em valores monetários. Nós precisamos, como pastores, pensar como conduziremos a igreja a se parecer mais com Cristo. Como tiraremos a igreja de anões espirituais para a maturidade do nosso bendito Salvador Jesus Cristo? Essa é a pergunta. E a maturidade dessa igreja, irmãos, acontece quando todo o corpo cresce junto. Irmãos, se eu fosse Deus, eu trabalharia uma espécie de darwinismo social. Já ouviu essa teoria? Os mais fracos eu ia deixando para trás. O quê? Vocês vão impedir o meu crescimento? Mas veja, na igreja não é assim, irmãos. Por isso o Senhor deve nos capacitar, porque tem gente difícil no nosso meio. Talvez eu seja essa pessoa. E Deus precisa dar graça a você para que juntos nós desejemos chegar a esse lugar, a estatura de varão perfeito. Paulo já tratou desse tema da maturidade no capítulo 2, do tema da maturidade, na verdade, desse tema de sermos um só corpo. E por sermos um só corpo, devemos amadurecer. No capítulo 2, ele já diz que Deus derrubou o muro de separação para formar um único povo. No capítulo 3, ele revelou que judeus e gentios agora pertencem a um mesmo corpo. Agora, no capítulo 4, ele está dizendo que esse corpo precisa crescer junto. Veja, não podemos atrofiar. Os membros devem ser utilizados porque o crescimento é esperado por Deus. Irmãos, a unidade produzida pela cruz precisa tornar-se uma maturidade vivida pela igreja. Porque esse é o objetivo de Cristo. A maturidade é um processo. E Paulo vai nos apresentar isso. Ele vai dizer, olha, até que todos alcancemos. Alcancemos o quê? Ele vai mostrar. A unidade da fé é o primeiro ponto que ele diz. A unidade, ela não é produzida aqui pela simpatia das pessoas, porque torcemos para o mesmo time, porque temos a mesma filosofia política. Não é isso. A unidade também não é, irmãos, a ausência de conflitos, mas a unidade, ela nasce da verdade que é comumente dada a todos nós. Essa unidade da fé é uma unidade no conteúdo da nossa crença. É aquilo que Judas disse no capítulo 3. Eu queria escrever a vocês a respeito de algumas coisas, mas o Senhor me conduz a falar a respeito da fé comum que foi dada de uma vez por todas a vocês. Veja, precisamos, irmãos, naquilo que é central à nossa fé, estarmos muito bem alinhados. Por isso, aqui nós temos uma confissão de fé. Por isso, aqui nós temos um catecismo para doutrinar a nossa mente e o nosso coração a fim de estarmos alinhados numa mesma fé.
para que quando alguém perguntar para os irmãos daquela ponta e os irmãos dessa ponta quem é Cristo, respondam exatamente quem ele é. E isso é importante porque muita gente diz crer em Cristo. A pergunta é: que Cristo? Que Cristo? Porque há muitas perspectivas ao Cristo comunista, ao Cristo LGBTQIA+, ao Cristo a todos os gostos. Mas nós cremos no Cristo da Escritura, e é essa unidade de fé que Paulo está dizendo aqui, uma verdade comum que nos forma. Uma verdade comum que forma o povo de Deus e que o une. Por que, irmãos, isso é importante? Porque não há como termos maturidade distantes da verdade. Não há, irmãos. Maturidade, nesse sentido, não é resultado de jejum, de oração, essas disciplinas espirituais são importantes, mas maturidade vem pela unidade da fé, unidade do conjunto das verdades que apontam para o mesmo Cristo, Senhor e Salvador da sua igreja. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 16, 13 o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Veja, mantenham-se firmes na fé. O que ele está querendo dizer? Fé aqui é o conjunto de verdades que Paulo anunciou a eles, o evangelho da salvação, que aponta para o nosso bendito Salvador. Porque isso é importante, porque quanto mais distante da verdade, mais distante da maturidade. A verdadeira unidade, irmãos, é resultado da fidelidade ao evangelho. E não só isso, não é só uma fidelidade intelectual, é um coração apegado a essa verdade, é uma vida mergulhada a partir dessa verdade. Mas Paulo diz mais, que essa unidade da fé deve levar ao conhecimento do Filho de Deus. Logo, veja, não é uma fé meramente intelectualizada, na qual eu sei articular bem as doutrinas. É uma fé que alcançou a mente, mas afetou um coração que conhece o Cristo, que tem relação diária com Cristo por meio das disciplinas espirituais, que ama a Cristo amando o seu povo, que é a sua igreja. Logo, a fé cristã, irmãos, como disse, não é apenas um conjunto de doutrinas. A palavra grega aqui, para conhecimento, ela não descreve apenas um conhecimento superficial, um conjunto de verdades, mas um conhecimento relacional, verdadeiro e experiencial. Logo, não basta saber informações sobre Cristo. Irmãos, muita gente vai ao inferno sabendo as doutrinas da fé, mas não tendo tido um encontro real e verdadeiro com Cristo. É necessário conhecê-lo, e quando a Escritura trabalha essa ideia de conhecer, é um relacionamento profundo, intrínseco. Quando Cristo foi diminuído a partir de doutrinas que penetravam-se na igreja de Colossos, tentando diminuir a pessoa de Cristo, e essa igreja estava sendo enredada por vãs filosofias, como diz o capítulo 2 de Colossenses. Olha o que Paulo apresenta a essa igreja. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20. Ele diz assim, ele é, falando de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando esse povo estava aqui sendo enredado por filosofias que os afastavam de Cristo, para onde Paulo traz esse povo? Para o conhecimento claro do Filho de Deus, quem ele é.
Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação, ele é aquele que pelo seu sangue está salvando o seu povo. É a esse Cristo que nós nos unimos na fé que professamos. E é a esse Cristo que nós experimentamos quando ele nos dá de conhecê-lo por meio do seu Espírito. E essa verdade, irmãos, ela precisa afetar a nossa vida a ponto de impactar o nosso dia a dia. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz: não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho. Ele está dizendo, irmãos, não importa a circunstância. Esse Cristo que nos conduz à maturidade, ele espera que em qualquer circunstância nós venhamos testemunhar a partir da obra que ele está realizando em nós. E aí Paulo continua no texto dizendo que, veja essa progressão, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos então à maturidade, diz o verso 13. E é interessante porque talvez a NVI não conseguiu captar na tradução aqui aquilo que Paulo está construindo. Veja, Paulo está dizendo que todos devemos chegar à unidade da fé. Ele está trabalhando a igreja como o corpo de Cristo. E aí aqui ele vai dizer, né, e cheguemos à maturidade. Mas algumas traduções vão dizer até que cheguemos à estatura de homem perfeito ou de homem maduro. E essa imagem é importante. Porque Paulo está dizendo que essa igreja, que juntos, que todos os membros juntos vão chegar a essa maturidade, ele está dizendo que essa igreja é formada como um homem maduro, ou seja, ela chega numa idade de maturidade. Essa é a ideia aqui. Veja, não é cada indivíduo em estágios diferentes, um chegando primeiro e o outro chegando depois. Mas é toda a igreja sendo conduzida a essa medida de Cristo, a esse lugar, e a palavra grega aqui é teleios. Teleios aqui comunica algo que está sendo completo, algo que chegou na sua maturidade, ou maioridade, melhor. Algo que chegou no seu desenvolvimento pleno. Então, irmãos, veja. Quando Cristo estabelece a maneira como a igreja deve existir, como os pastores devem treinar, como as pessoas devem desenvolver os seus ministérios, não é, irmãos, meramente para te deixar ocioso. Não é meramente para que você se envolva em algum ministério, para que você não se sinta menosprezado ou inútil. Não é isso, irmãos. Cristo está fazendo isso para que você chegue na maioridade espiritual, que o texto vai chamar de maturidade. E percebe isso. Isso não acontece sem que nós ministremos uns aos outros e ajudemos uns aos outros. Porque o texto é claro, até que todos cheguem. Até que todos cheguem. Irmãos, isso precisa mudar a nossa mente e o nosso coração. De perguntar o seguinte: a quem eu posso compartilhar o evangelho? Quais são as necessidades dos meus irmãos que sentam domingo após domingo do meu lado? Como eu posso servi-los? Como eu posso ajudá-lo a crescer em Cristo? E como ele pode me ajudar? Porque, irmãos, como pastores, não daremos conta. E se a sua expectativa é que nós dessemos conta, irmãos, então nos dê as contas. Não vamos conseguir. Porque Deus não nos deu todos os dons. Se fosse para conseguirmos, Ele nos daria todos os dons e tudo certo. Mas a beleza do Evangelho é a distribuição da graça à medida de Cristo a cada um de nós. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas incapacidades. Essa é a beleza do Evangelho florescendo na igreja. Gente incapaz podendo ajudar o outro a amadurecer e a chegar a essa estatura de pessoa madura, na idade da maturidade. E aí Paulo vai dizer que se isso acontece, irmãos, então nós atingimos a medida da plenitude de Cristo. Nós vamos atingir a plenitude de Cristo. E aí, irmãos, veja a progressão do texto que chega agora no seu ápice. Todo esse trabalho que Deus desenhou para a igreja, ele tem um objetivo
de fazer com que cada um de nós, com que o corpo de Cristo chegue a uma estatura onde Cristo é revelado plenamente através da igreja. Porque a palavra plenitude é isso. É um enchimento até a borda. É uma completude. Se pudéssemos fazer uma pergunta, a pergunta seria: qual é a medida da maturidade cristã? Ou poderíamos perguntar diferente: até onde vai o discipulado? Até onde nós devemos caminhar uns aos outros, ajudando uns aos outros a conhecer mais a Jesus? Até a medida de Cristo. Até a medida de Cristo. É a quarta vez aqui que Paulo vai usar a palavra plenitude em Efésios. E ele usa diversas vezes no Novo Testamento para trazer essa ideia de enchimento, de um recipiente sendo cheio, de uma totalidade, de um estado de se achar cheio. Nesse sentido, irmãos, as perguntas que nós devemos fazer mudam. Não é quanto nós estamos crescendo, mas estamos sendo conduzidos à medida da plenitude do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Quando avaliamos a igreja que estamos plantando e está chegando no 4º ano, a pergunta não é: ora, crescemos tantos %. Mas a pergunta é: estamos caminhando para que Cristo seja encontrado em nós quanto corpo de Cristo, igreja local? As pessoas que passam por aqui podem dizer, ao viver algum período conosco, que elas encontraram Cristo em nós? Essa é a pergunta. Porque Cristo, irmãos, está trabalhando por meio do seu Espírito, quando o Evangelho é pregado, para conduzir-nos à maturidade, e Ele nos conduz à maturidade à medida que nós vamos sendo cheios de Cristo por meio do Evangelho. À medida que, sabe, quando a gente vai, por exemplo, falar com um irmão que está com uma doença complicada, o que a gente vai fazer lá, irmãos? Não é dizer a ele esperanças vazias, vai dar tudo certo, vamos confiar na sorte. Não, irmãos, nós vamos lembrar do Evangelho, porque ao lembrar desse Evangelho que nós vamos nos maravilhando com Cristo que nos salvou, e Cristo vai sendo formado em nós à medida de que todos nós transbordaremos desse Cristo. Transbordaremos, seremos enchidos por esse Cristo. Essa é a palavra plenitude, significa isso. Significa dizer, irmãos, que o desejo de se membrar a uma igreja, de fazer parte de uma igreja, de pactuar-se com uma igreja local, é trabalharmos todos juntos para que a vida de Cristo transborde em nosso meio. Para que a igreja que nós fazemos parte venha refletir Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque é isso que Paulo vem dizendo o tempo todo, exaltando a Cristo. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é a pedra angular. Cristo é aquele que faz com que todas as coisas venham convergir a Ele. Cristo é aquele que enche todas as coisas. E Paulo agora vai afirmar que a medida da igreja, a medida da maturidade, a medida do crescimento da igreja é Cristo. Irmãos, por isso, não aceite que nesse púlpito a gente fale de outras coisas a não ser de Cristo. De que quando a gente for aconselhar você, a gente não fique apenas usando métodos psicológicos que não alcançam a profundidade do nosso coração, onde Cristo precisa estar assentado, porque se Ele não estiver lá, nós não cresceremos à medida dele. Cresceremos para qualquer lugar e para qualquer lado, mas não nessa estatura que Ele quer nos conduzir. Cristo é o cabeça. Cristo é a medida. Cristo é o lugar que nós desejamos estar. Cristo é o alvo do nosso conhecimento. Cristo é o motivo de nós lermos a Bíblia, de nós orarmos, de nós estarmos em comunidade, de nós separarmos um dia no domingo para vir aqui. Cristo é o motivo de todas as coisas. Se não é, irmãos, precisamos nos converter a esse Cristo, porque poderemos crescer em idolatria, crescer em pecaminosidade, crescer em individualismo, mas não crescer à medida de Cristo. Por quê? Porque quanto menos nós nos envolvermos uns aos outros a fim de ministrar Cristo uns aos outros,
mais distante nós permaneceremos do processo que o Senhor está nos conduzindo. Mais distante nós estaremos da estatura de Cristo, o nosso Senhor. E aí, irmãos, talvez um dos maiores perigos da igreja contemporânea seja adotar medidas erradas para avaliar a maturidade. Muitas vezes nós celebramos o crescimento numérico, e isso é um resultado do Evangelho, nós vimos isso na igreja de Atos. Celebramos construções, celebramos influência, celebramos crescimento financeiro. E veja, essas coisas têm o seu lugar, mas nenhuma dessas coisas podem conduzir-nos ao lugar que o Senhor quer nos conduzir, que é a maturidade, a medida dele. Irmãos, perceba, todas essas coisas são ferramentas ao entorno do objetivo principal. Nada pode nos roubar desse objetivo, irmãos. Nada. Por quê? Porque Cristo não mede a sua igreja por aquilo que impressiona os homens. Ele mede a sua igreja por aquilo que revela nela a sua própria imagem. Cristo não está impressionado com a nossa capacidade de construir estruturas, irmãos. Cristo espera que nós sejamos desejosos para refletir a Ele, a esse mundo. Porque, no fim, o mundo não precisa de igrejas que sabem administrar os seus recursos, que têm boas estruturas. O mundo precisa de igrejas que reflitam a Cristo. Por isso, que devemos percorrer não é meramente o crescimento, mas o que devemos percorrer é se estamos nos tornando maduros, se chegamos à idade da maturidade ou à maioridade espiritual que nos faz ser parecidos com o nosso Senhor. E quando Paulo está escrevendo isso, irmãos, e eu estou encerrando aqui, ele não está escrevendo isso numa perspectiva escatológica apenas. Ele não está dizendo que isso é uma impossibilidade para os nossos dias. Até porque a palavra aqui não é que sejamos perfeitos, mas é que sejamos maduros. Perfeição alcançaremos quando o nosso Senhor vir nos buscar, mas maturidade é algo real e possível, porque o Senhor estabeleceu os métodos de como isso acontece. Quando a Bíblia é priorizada, quando a comunhão dos santos é valorizada, quando eu confesso os meus pecados a fim de ser corrigido, quando eu valorizo a dedicação dos líderes e dos pastores que nos guiam pelo Evangelho, quando eu não abro mão daquilo que o Senhor estabeleceu e pelo qual Cristo verteu o seu sangue para me tornar mais parecido com Cristo. Essa aqui é uma realidade possível, irmãos. Por isso, quando Paulo nos chama lá em 1 Coríntios capítulo 11 a examinar a nós mesmos, talvez nós pudéssemos incluir algumas perguntas nesse autoexame que fazemos normalmente quando ceamos. Mas diante desse texto, poderíamos nos perguntar: nossa comunhão revela mais o caráter de Cristo? Nossa santidade tem revelado mais o caráter de Cristo? A maneira como nos portamos em humildade tem revelado mais o caráter de Cristo? A maneira como nós nos amamos tem revelado o caráter de Cristo? Ou seja, a prática da igreja está apontando para um caminho de maturidade, para um aperfeiçoamento? E essa pergunta é importante, porque na semana que vem eu quero falar, a partir do versículo 14 até o 16, das marcas de uma igreja madura. E no verso 14 é desafiador, porque Paulo diz: olha, vocês não devem mais ser como meninos. Ele faz um contraponto entre a maturidade para a qual Deus está nos conduzindo, e quando nós não percorremos essa maturidade, somos vulneráveis como meninos, levados para lá e para cá por ventos de doutrina. Irmãos, a maturidade, por fim, ela consiste em uma igreja inteiramente sendo moldada por Cristo, pelos métodos de Cristo, pela palavra, pelo poder do Espírito, e só assim seremos moldados à imagem de Cristo. Que o Senhor nos dê graça. Amém.